Salve, moçada! Belezinha ou não? Penúltima aula de gramática para fechar a apostila 3, hein, galera? É isso aí. E agora vamos tapar o buraco que faltou. Lembram? Aula 13? Porque o bagulho é louco, aula é 13 mesmo? Mentira, pessoal. Vocês vão ver que é sussa essa aula. Então, já que estamos falando de assunto, vamos falar de regência, tá? Já pulando as brincadeiras, o que seria regência? Na raiz da palavra, reger significa governar, dirigir, tá? Comandar. Tudo bem? Então, nessa aula, a gente vai entender a relação de senhor e subordinado. Se a gente for fazer essa analogia, é basicamente isso, pessoal, tá? Aí vocês me perguntam, para que eu preciso saber disso, professor? Para ajudar a Joana a responder o bilhetinho, pessoal. Presta atenção. O certo é dizer ele namora comigo ou ele me namora. Então, no final da primeira metade da aula, para quem não sabe, a gente vai conseguir responder isso para Joana, tá? Então, galera, regência na gramática é quase a mesma coisa que um maestro faz ao conduzir uma orquestra. Tá? Nessa situação, o nosso maestro seria um verbo ou um nome, denominados termos regentes, e a orquestra os nossos complementos, tá? Que seriam os nossos termos regidos ou os nossos termos subordinados. Tá? Então, nessa situação, o nosso termo regente ele vai determinar o tipo de complemento que a gente vai utilizar. Se esse complemento ele vem com preposição ou não. Beleza? Deu para entender? Então, a gente divide o estudo em two situations, duas situações. Primeiro, com um verbo como termo regente, tá? E segundo, com um nome desempenhando esse papel de termo regente, tá? Começando por regência verbal. Para isso, vocês têm que puxar o gancho com os temas passados, tá? Lembram de transitividade do verbo? Lembram? Verbo intransitivo, verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto. Deu para recordar? Vamos revisar um pouco então. Fulano morreu. Conhece o fulano? Apresento-lhes fulano. Então, o verbo morrer em si, ele não pede nenhum complemento, tá? Até porque se eu disser fulano morreu, a informação ela já está completa, tá? Até porque como ele morreu, já é informação adicional para satisfazer vontade de curioso. Vocês concordam? Então, nessa situação, a gente tem um verbo intransitivo. Segundo exemplo, fulano cantou La Bamba. Quem canta, canta algo. Nessa situação, a gente tem um verbo transitivo direto, tá? Cujo complemento não pede preposição. Logo, o complemento é um objeto direto. Tudo bem? La Bamba aí eu acho que é uma canção mexicana, se eu não me engano. Deve ser. E se a gente tem, então, verbo transitivo direto, a gente tem verbo transitivo indireto, certo? Então, olha o próximo exemplo. Fulano gosta de fulana. Conhece a fulana? Apresento-lhes fulana. Nada trouxa esse fulano, né? Então, quem gosta, gosta de algo ou alguém, certo? A gente precisa aí de um objeto precedido da preposição de, tá? No caso, um objeto indireto. Agora, fulano ofereceu uma canção para fulana. Quem oferece? Oferece algo a alguém. Logo, nessa situação, são admitidos dois tipos de objeto. Tá? A gente tem um verbo bitransitivo. A gente admite o objeto direto e objeto indireto. O objeto direto aí seria uma canção e o indireto seria para fulana, tá? Só que além daqueles verbos que permitem transitividade ou não, a gente tem aquela outra classe de verbos. Lembram? Os verbos de ligação? Ser, continuar, permanecer, etc, etc, etc. Lembram? Logo, para construir a frase fulano é malandro, a última frase que eu coloquei, a gente utiliza sujeito, verbo de ligação e um predicado, tá? No caso aí seria um predicativo do sujeito. Deu para puxar aí a gavetinha remota do cérebro? Então, beleza.
Mas daí vocês me perguntam, mas professor, é só isso? Isso a gente já viu. É isso, galera. É só isso. No entanto, sempre tem aquele no entanto, né? No entanto, existem alguns detalhes que, de tanto a gente falar de uma maneira meio que informal, a gente grava de uma maneira errada, tá? Ou também existem alguns verbos que têm mais de um sentido, que admitem mais de um sentido de acordo com a transitividade desse verbo, certo? Então, aí eu vou expor agora os verbos que admitem mais de um sentido e a transitividade correspondente, tá? Lembram, pessoal, que a gramática é a ciência da exceção? Então, bora para as exceções. Então, nessa aula, eu vou tentar abordar também os temas mais recorrentes, tudo bem? Que podem deixar vocês com a pulguinha atrás da orelha, porque não dá para falar de todos os verbos e também de todas as classes de nomes. Beleza, pessoal? Outro detalhe também, peguem a canetinha e o papel para anotar, tá? Professor, é muita decoreba? É muita decoreba, pessoal, mas não tem o que fazer, tá? Como tudo na vida, aprender é repetir, beleza? Incansavelmente. Então, bora para os primeiros exemplos. Verbo aspirar. O verbo aspirar, ele admite dois significados, tá? Eu posso utilizar o verbo aspirar no sentido de respirar, certo? De trazer para dentro, tudo bem? De sorver, como no exemplo aí, os atletas aspiravam com prazer o ar das montanhas, tá? E nessa situação, quando eu utilizo o verbo aspirar no sentido de respirar, eu utilizo ele como um verbo transitivo direto, tá? Até porque quem aspira algo, no caso aí, o ar das montanhas, tá bom? Verbo transitivo direto. Agora, aspirar como verbo transitivo indireto, ele tem um sentido de pretender, desejar, tudo bem? Olha, por exemplo, o vereador recém-eleito aspirava, desejava a um alto cargo, no caso político, certo? Então, aí a gente tem o verbo aspirar, quem aspira, aspira a algo, certo? A alguma coisa, no caso, seria o alto cargo, tá? Verbo transitivo indireto. Um outro exemplo seria com o verbo assistir, que admite 3 significados. Mas, professor, eu conheço só 2. Pois é, vou apresentar o terceiro, porque não é muito usual, tá? Então, o verbo assistir, no sentido de apenas olhar, de estar presente, ou seja, de presenciar, ele vem como verbo transitivo indireto, tá? Por exemplo, aí, ó, olhem para esse exemplo. Ontem assisti a um filme iraniano. Mentira, era norte-americano, mas enfim. Ontem assisti a um filme iraniano, tá? Quem assiste, no sentido de ver, assiste a alguma coisa. Aí você fala, putz, eu falei errado a vida inteira, porque eu sempre falei, eu assisti o filme. Tá errado. Eu assisti ao filme, certo? A gente coloca esse verbo assistir no sentido de ver, é verbo transitivo indireto, precisa de preposição. Agora, o verbo assistir, no sentido de acompanhar, de prestar assistência, de ajudar, ele pode ser escrito como, ele pode ser, estar na forma de verbo transitivo direto ou verbo transitivo indireto. Assume ou não preposição. No entanto, tenham preferência em utilizá-los como verbo transitivo direto, tá bom? Para vocês não confundirem com o de cima, tudo bem? Porque olha, por exemplo, se eu disser o médico assiste o doente, não tem outra interpretação. O médico está prestando ajuda ao doente. Agora, se eu disser o médico assiste ao doente, vocês entendem que utilizar a preposição eu posso dizer que tanto o médico está prestando assistência quanto o médico está apenas olhando? Aí o doente lá todo se estribuchando e o médico só olhando. Deu para entender? Mas admite as duas formas. Agora, o verbo assistir, qual que é a terceira função? O verbo assistir no sentido de morar, pessoal. Tá? Olha lá, por exemplo. Minha comadre assiste em Santos. Ou eu assisto em São Paulo. Eu assisto em Marília. Certo? Então, aí o verbo assistir vem com o sentido de morar. E quem mora em algum lugar. Então, obviamente, a gente coloca a preposição em também depois do verbo assistir. Quem assiste, assiste em algum lugar. Fechou? Next example, certo? Verbo chamar.
O verbo chamar, ele admite dois significados. Mas por que você colocou três aí, professor, no slide? Porque o primeiro e o segundo têm o mesmo sentido, certo? O mesmo sentido. A diferença tá na intensidade dos dois. Então, o verbo chamar, com o sentido de chamar mesmo, de convocar, certo? O verbo nesse sentido de fazer vir a pessoa, certo? Ele pode estar na forma de verbo transitivo direto. Por exemplo, tá rolando uma briga ali, aí qual que seria a minha ação? Pô, chamem a polícia, certo? Quem chama, chama alguém, certo? Quem chama, chama alguém. Verbo transitivo direto, tudo bem? Mas aí eu posso dizer também que o verbo chamar pode estar no sentido de invocar. Percebam que a diferença está só na intensidade. Aí ele vem como verbo transitivo indireto, tá? Porque quem chama, chama por alguém também. Pode ter esse sentido, tudo bem? Quantas vezes vocês já ouviram uma criança perdida em algum lugar e a criança estava chamando pela mãe? Justo? Olha, por exemplo, o pai chamava desesperadamente pela filha. Percebem que enquanto o primeiro só tem um sentido simples de convocar, o segundo já tem um sentido de invocar, um sentido mais de súplica. Percebem? Então, beleza. Mas falando de significado, os significados são semelhantes e o verbo chamar pode estar como verbo transitivo direto e verbo transitivo indireto, de acordo com a intensidade. Beleza? Agora, o outro sentido do verbo chamar é quando eu tenho a intenção de qualificar alguma coisa, tudo bem? Olha, por exemplo, chamava o irresponsável, certo? Ou chamava o de irresponsável. Nessa situação, a gente tem um verbo bitransitivo. O uso da preposição de, ele é meio facultativo nessa situação, porque tanto vale para um quanto vale para o outro, tudo bem? E aí o verbo chamar, ele vem num sentido de qualificar. Chamava o irresponsável. Eu estou falando que aquela pessoa é irresponsável. Beleza? Guardem esse significado. Próximo verbo, verbo chegar e verbo ir. Tudo bem? A gente só tem um significado para esses verbos, obviamente, tá? E normalmente eles funcionam como verbo intransitivo, tá? Vou dar um exemplo para vocês. O que são verbo intransitivo? Verbo com sentido completo, sem necessidade de complemento. Beleza? Um exemplo. Eu cruzei a porta de casa ali e falei, mãe, cheguei, certo? Vocês concordam que a oração ela já está completa, sem precisar de complemento? Certo, verbo intransitivo. Agora, se eu estiver numa rodinha de amigos e simplesmente a gente estiver lá discutindo e tal, e eu falar, cheguei, não faz sentido nenhum? Então, aí nessa situação, eu preciso do complemento para complementar o sentido do verbo de acordo com o contexto. Já, é justo? Então aí, olha, por exemplo, cheguei ao cinema 20 minutos atrasado. Quem chega, chega a algum lugar, certo? A mesma coisa com o verbo ir. Vou, quem vai a algum lugar, vou ao cinema 2 vezes por semana. Justo? Vamos para os próximos exemplos, então. Verbo obedecer e desobedecer. Tem um único significado, certo? E são verbos transitivos indiretos, porque quem obedece, obedece a alguma coisa ou a alguém, certo? Olha, por exemplo, o bom motorista obedece às leis do trânsito, justo? A gente tem um verbo transitivo indireto, tá? Que é o verbo regente, que rege o complemento, as leis do trânsito, com o uso de uma preposição. Justo? Facinho esse, né, pessoal? Agora, verbo preferir. Tudo bem? A gente tem o verbo preferir com o significado de querer alguma coisa, certo? Então, a gente utiliza esse verbo preferir como verbo transitivo direto e indireto. Tudo bem? Olha para esse exemplo. Prefiro o amor à guerra. Vamos tentar substituir esse a guerra com prefiro o amor do que a guerra, certo? Tá errado, pessoal. Nunca digam do que alguma coisa quando o verbo for preferir, tudo bem? Aí a gente, para isso, a gente faz essa intermediação pela preposição a, tá bom? Não utilizem do que, eu só tô falando como um jeito mais didático para explicar,
Tudo bem? Então, nessa situação, o verbo preferir, ele tá como um verbo bitransitivo. Porque quem prefere, prefere alguma coisa, tá? E nesse sentido, para completar, prefere alguma coisa do que outra coisa, certo? Aí a gente tem uma escolha, tudo bem? Eu prefiro mais uma coisa do que a outra coisa, certo? Então, a gente utiliza essa preposição a. Prefiro o amor à guerra, tudo bem? Nesse sentido de escolher, verbo preferir, verbo bitransitivo, certo? Agora, o preferir pode estar na forma de um simples verbo transitivo direto, tá? Olha, por exemplo, preferimos a alegria, não aceitamos a dor. Porque quem prefere, prefere alguma coisa. Aí já eu não tô desempenhando o significado do verbo como escolher alguma coisa, certo? Aí eu estou falando que eu estou dando primazia à minha escolha, tudo bem? Eu estou determinando algo, tá? Então o verbo preferir no sentido de determinar, ou seja, prefiro a alegria, ele é um verbo transitivo direto, não vem antecedido de preposição. Próximo exemplo, verbo proceder, tá? Agora, nessa situação, pessoal, a gente tem 3 situações. Verbo proceder como verbo transitivo indireto. Eu utilizo quando eu quero passar o significado de realizar alguma coisa, de dar início a alguma coisa. Olha o exemplo. Os apuradores procederam à contagem dos votos. É a mesma coisa de eu dizer que os apuradores iniciaram a contagem dos votos. Nessa situação, quem procede no sentido de dar início, procede a alguma coisa. Verbo transitivo indireto. Agora, se o verbo proceder, ele tiver com o sentido de dar origem a alguma coisa ou expressar origem, como no exemplo, a língua portuguesa procede do latim. É a mesma coisa de eu dizer que a língua portuguesa originou do latim, certo? Então aí a gente também utiliza como verbo transitivo indireto, porque quem procede no sentido de origem procede de alguma coisa. A língua portuguesa procede do latim, beleza? É meio intuitivo e a gente já utiliza isso na linguagem, na forma falada, tudo bem? Agora o verbo proceder, ele pode estar como um verbo intransitivo, ou seja, aquele verbo que não precisa de complemento, tá? E onde que ele vai estar, o verbo proceder vai estar como verbo intransitivo? Quando ele estiver tentando passar um significado de ter fundamento, tá? Olha, por exemplo, suas acusações não procedem, suas acusações não têm fundamento, tudo bem? Aí eu encerro no verbo, tudo bem? Não precisa de complemento. Se eu dizer que suas acusações não procedem, já eu passo toda a informação que eu quero na frase. Justo? Próximo exemplo, verbo querer. O verbo querer, ele tem 2 formas também, como vocês estão vendo aí. Como verbo transitivo direto, sem preposição, objeto sem preposição, que é no sentido de desejar, certo? Ele queria o disco da Gal Costa, tudo bem? Mas não quer mais. Quem quer, quer alguma coisa, certo? No sentido de desejar, verbo transitivo direto, a gente utiliza um objeto direto, tá? Agora, verbo querer, quando eu quero estimar alguma coisa, tá? Quando eu quero dizer que eu quero, que eu utilizo o verbo querer no sentido de querer bem a alguém, tá? Querer bem a alguma coisa, tudo bem? Aí eu já dei até a resposta, porque quem quer bem, quer bem a alguém, ou quer bem a alguma coisa. Neste caso, o verbo querer no sentido de estimar, de querer bem, ele é um verbo transitivo indireto, ou seja, eu preciso de preposição. Olhem para o exemplo, para ficar mais claro. Eu quero a meus amigos e sempre lhes quis. Justo? Próxima situação, galera. Verbo simpatizar e antipatizar. A gente tem só um significado para ele, tá? E quem simpatiza, simpatiza com alguma coisa ou simpatiza com alguém. Tudo bem? Então, se simpatiza com alguma coisa, é um verbo transitivo indireto. A gente precisa de um objeto preposicionado.
tá? Verbo visar, pessoal. A gente tem duas situações do verbo visar, para o verbo visar. O verbo visar como um verbo transitivo direto é aquele cujo significado é mirar, tá? Visar como ter por visto, tudo bem? Olha, por exemplo, visou o alvo e atirou. Eu olhei para o alvo e atirei, tudo bem? Quem visa no sentido de mirar, visa alguma coisa. Verbo transitivo direto. Ficou claro? Agora o verbo visar, ele pode estar como forma de um verbo transitivo indireto. Olhem, por exemplo, homem sem escrúpulos que era só visava a uma posição de destaque. Se esse verbo visar, ele estiver com um sentido não de mirar, mas de pretender alguma coisa, aí ele vem como um verbo transitivo direto, tá? Indireto, perdão. Porque quem visa no sentido de pretender, visa a alguma coisa, tudo bem? Se visa a alguma coisa, eu preciso de preposição. Justo? Agora, último caso, pessoal. Lembram verbinho namorar aí? Do bilhetinho da Joana? Verbo namorar, pessoal, ele é um verbo transitivo direto. Sempre. Tudo bem? Então, quando você for pedir alguém namoro, pergunte: namore, me namore? Tudo bem? Pergunte dessa forma e não namore comigo. Até porque se eu tenho um verbo transitivo direto, é um verbo que não precisa, cujo complemento não precisa de preposição. E comigo seria aí um pronome preposicionado. Justo? Então, quem namora, namora alguém. Tudo bem? Então a resposta da Joana seria ele me namora. Beleza, pessoal? Então, esse aqui era a gama de verbos que eu meio que separei para vocês, tá? Mas tentem fazer com os outros verbos que vocês têm dúvida. Beleza? E eu vou encerrar a primeira parcial da aula aqui, para não ficar um vídeo muito grande, e a gente volta com a próxima parcial. Beleza, pessoal? Até